Sete bloqueios sexuais. Seja você bem-vindo aqui à live do Você e Eu. Deus, Você e Eu é a nossa live devocional, mas também uma videoaula para você que deseja se desenvolver emocionalmente, espiritualmente e relacionamento. E no teu relacionamento. Se você quer crescer no teu relacionamento, esse é o teu lugar de toda terça-feira de manhã às 7h30 da manhã. E hoje eu quero falar sobre 7 bloqueios na área da sexualidade que têm dificultado a vida e o relacionamento de muitos casais. Quero começar com uma palavra onde Jesus diz assim lá em João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida plena e abundante. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Gente, antes de entrar no tema propriamente dito, olha só o que Jesus está dizendo aqui. Que ele é o bom pastor, pensando na sua época, o pastor de ovelhas é aquele que cuida de todas as necessidades de uma ovelha. Ele cuida no sentido físico, leva água para ela, ou leva ela até um rio, traz pastagens, ou leva até uma pastagem. Ele protege ela durante a noite, ele tem um cachorro que protege elas, ele protege ela contra o lobo, contra o inimigo, ele tosa a ovelha, ou seja, o bom pastor é aquele que cuida da sua ovelha em todas as suas necessidades. E Jesus pega aqui essa figura de linguagem e ela usa ela para nós, seres humanos. Ele diz, eu sou aquele, o bom pastor, que cuida de todas as suas necessidades. Então eu, Jesus, vim para que você tenha vida plena e abundante. E aqui eu quero entrar no tema dessa manhã. Eu vim também para que você tenha uma vida sexual plena e abundante, que você tenha um casamento pleno e abundante, que o teu relacionamento seja pleno e abundante, que a tua vida ela seja plena e abundante em todas as esferas e áreas da sua vida, inclusive a área sexual. E é sobre isso que eu quero falar. Já existem ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. E sobre esses ladrões eu quero falar nessa manhã. Não nos ladrões da vida eterna, mas os ladrões da tua vida sexual. Quais têm sido os ladrões que têm vindo na tua vida e têm destruído você, têm destruído a tua vida sexual com o teu cônjuge, o teu casamento, e têm te arruinado. Você às vezes não tem nem percebido. E eu vou falar do primeiro deles. Grava aí. Qual que é o primeiro ladrão que tem impedido você de viver um casamento pleno e abundante? E o primeiro ladrão aqui são os relacionamentos sexuais anteriores. Sim. Talvez você está aqui hoje dizendo, eu estou casado com meu cônjuge, mas antes de casar com meu cônjuge, eu ou ele, nós tivemos relacionamentos sexuais anteriores. E isso tem uma influência sobre a nossa vida sexual. Gente, eu tenho acompanhado muitos casais e muitas vezes esse é um tema de conflito entre o casal. A esposa não se sente suficiente para o seu marido, o marido compara a esposa com outras mulheres, ou a própria esposa compara o marido com outros homens. Os relacionamentos sexuais anteriores, o que eles fazem, o que eles trazem para a vida sexual de um casamento? Por que eles são um ladrão? Por que eles são um bloqueio? Porque trazem justamente esse aspecto da comparação, da exigência. Fazem você pensar, mas com o outro, com ela ou com aquele namorado, com aquele primeiro marido, era dessa forma. Mas agora com meu marido não é tão bom assim, ou com minha esposa agora não é tão bom assim. Gente, o que você precisa fazer se você hoje está sendo comparado pelo seu cônjuge? Eu estou falando aqui no sentido sexual. Eu acredito que esse talvez seja o pior dos sentidos de comparação, porque ele tem a ver com a nossa parte mais íntima, com a nossa parte mais vulnerável. Então, se você é comparado sexualmente pelo seu cônjuge, ele está atacando você na sua parte mais vulnerável. Se você ficar nu diante do seu cônjuge, você se faz vulnerável. Mas talvez ele também te compare em outras situações. Uma outra comparação bem pesada é a comparação com pai e mãe. Ah, porque minha mãe é assim, ou você é igual à sua mãe. Essa comparação ela também pesa e ela também afeta o casamento de alguma forma. Então, se você está sendo comparado, o que você precisa fazer? Você precisa achar perdão. E um perdão real e genuíno. Gente, se o passado sexual do teu cônjuge ou o teu passado sexual tem afetado você no casamento, significa que você está preso ao passado. E estar preso ao passado não libera o presente para você viver uma vida sexual diferente.
Estar preso ao passado não permite com que você possa desfrutar do hoje com o teu cônjuge. Então, se você agora diz, eu tive vários envolvimentos sexuais no passado, eles têm uma influência sobre o meu casamento no hoje. Você já achou perdão sobre o teu envolvimento sexual no passado? Você já conseguiu perdoar a você mesmo ou você mesma sobre aquilo que você viveu? Porque Deus primeiro perdoa você, para que você libere o perdão sobre o outro. Então você tem perdoado a você mesmo ou você entra no teu casamento, no relacionamento sexual no teu casamento com um estado de culpa? Gente, a culpa só tem um lugar, a culpa aos pés de Jesus. Jesus carregou toda a culpa. Então se você tem vivido uma vida sexual com culpa, por causa de relacionamentos sexuais anteriores, isso tem destruído, furtado, roubado a alegria sexual de vocês, como João 10:10 diz. Então, perdoe a você mesmo. E segundo, perdoe e segundo, peça perdão para o teu cônjuge se você tem trazido isso para dentro da tua atmosfera relacional sexual. Se você tem trazido os teus relacionamentos sexuais do passado para dentro do relacionamento. Então esse, gente, é o primeiro grande ladrão, o primeiro grande bloqueio sexual na vida de muitos casais. De novo, Jesus deseja que seja pleno e abundante. Talvez você tenha tem sido roubado isso de você, tem sido furtado isso de você. Gente, você que está aqui comigo nessa live, se você ainda não fez isso, quero pedir que você vá aqui embaixo no botão de curtir, no coração, e aperte umas 10 vezes nesse botão de curtir. Assim você faz com que mais pessoas cheguem a essa live. Segunda coisa que eu quero te pedir ainda, vá no botão de compartilhar. Eu também vou compartilhar aqui pelo menos para 5 pessoas. Você escolhe também 5 pessoas ali do teu ciclo de seguidores. Estou escolhendo aqui 5. E você faz com que essas pessoas elas também recebam esse conteúdo nessa manhã e sejam abençoadas com ele, tá? Então esse foi o nosso primeiro bloqueio sexual. O segundo bloqueio sexual tem a ver com as nossas emoções. Ou seja, o que você pensa sobre vida sexual? O que você pensa sobre vida sexual? Quais são as tuas falas interiores, as tuas crenças, os teus diálogos interiores sobre vida sexual? O que você ouviu sobre vida sexual? Talvez você ouviu frases do tipo assim, sexo é sujo, sexo é pecado, sexo é mal. Talvez você, mulher, ouviu da tua mãe, da tua avó, da tua tia, frases do tipo assim, você tem que se envolver com o teu marido, porque se você não se envolver com o teu marido, ele vai te trair, ele vai pular cerca, ele vai procurar outro. Talvez você, marido, ouviu do teu pai frases do tipo assim, você tem que pegar todas. Mulher é um objeto mesmo. Ou ele não usou a frase objeto, mas ele trouxe esse significado para você de que mulher não tem valor. Então, se você quiser outra, você pega. Tem muitos homens que tiveram a sua primeira experiência sexual quando foram levados pelo pai, pelo tio, pelo avô para um prostíbulo. Conheço muitas histórias nesse sentido. O menino ele faz ali 13, 14, 15 anos, se torna adolescente. O que o pai faz? O pai diz, você precisa virar homem. E leva o menino para o prostíbulo e ali ele tem a primeira experiência sexual dele. O que é isso, gente? Isso é um trauma. Isso é um abuso sexual. Isso é a banalização do sexo. E o que vai fazer esse menino, que hoje talvez seja o teu marido, ou você que está aqui, seja o marido e tenha vivido isso, fazer o que com essa pessoa? Vai fazer com que olhe o sexo como algo banal. Vai fazer com que olhe para a mulher somente como um objeto, uma objetificação do sexo. Essa mulher ao teu lado ela não tem valor. O único valor dela, o único atributo dela é o atributo sexual. Ela não tem um atributo emocional, relacional, ela não tem valor em outros sentidos. Mas ela só tem valor na cama. Então o que você viveu? O que você, mulher, ouviu, na verdade, da tua mãe, da tua tia, da tua figura de referência feminina? O que você, homem, ouviu da tua figura, ou viveu com a tua figura de presença masculina? Isso tem uma influência gigantesca sobre aquilo que você pensa sobre a tua vida sexual. Se dentro de você tem frases negativas a respeito do sexo, não, de novo, vai ter sexo de novo, não quero transar com meu marido, isso vem de algum lugar.
Lembra que eu falei já aqui em outras lives que você hoje é fruto das sementes do passado? Você é fruto das sementes do passado em todas as áreas. Aquilo que você hoje está colhendo financeiramente na tua vida é alguma semente do passado. Aquilo que você está colhendo hoje emocionalmente na tua vida, vamos supor você tem ansiedade, estresse, depressão, é alguma semente do passado que foi plantada em você e cresceu e trouxe um fruto ruim. E a vida sexual ela não é diferente. Se você hoje, na tua vida sexual, está colhendo um monte de coisas ruins, você está com dificuldades na área sexual, você está com falas negativas, com crenças negativas, você tem um diálogo interno negativo sobre sexo dentro de você, são sementes do passado. E quem são as primeiras pessoas que semeiam isso dentro de nós? É o nosso pai e a nossa mãe. Principalmente aquilo que você ouviu ou não ouviu sobre pai e mãe. Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui comigo. Quem aqui de vocês ouviu ouviu sobre pai e mãe sobre orientação sexual? Teu pai ou tua mãe falaram com você de uma forma saudável sobre sexo? Se alguém aqui ouviu, coloca o sim. Se alguém não ouviu, coloca aqui o não ou muito pouco. Quando eu faço essa pergunta nas nossas palestras para casais, nos nossos retiros, normalmente uma ou duas pessoas de 40 levantam a mão. Ou seja, são pouquíssimos, tá, que falam sobre isso. Carol falando aqui, não, nada. A Nath, não. A Patrícia, não se falava. A Ellen falando, na minha casa não se falava sobre, mas para mim era uma violência, quando o menor o marido de minha tia mexia comigo. Olha só, Ellen, você está falando aqui de algo muito grave que é um abuso, tá? E esse também é um dos 7 ladrões, um dos 7 bloqueios dos quais eu vou falar e eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto. Mas, vocês todas aqui que escreveram de que não se falava, já mostra como pai e mãe entendiam sexo. Pai e mãe entendiam sexo como um tabu, como um tema que a gente não conversa. E quando existem temas na nossa vida que a gente não conversa, seja sexo, seja outro tema, significa que nós temos um bloqueio. Por que um bloqueio? Aquilo que eu domino, aquilo pelo qual eu tenho um poder sobre algo, é algo que eu falo, que eu verbalizo. Quando eu posso verbalizar algo, conversar sobre algo na minha vida, seja qual é a área, seja qual é o tema, significa que eu não tenho um problema com ele. Quando eu não consigo verbalizar, quando eu não consigo falar sobre algo na minha vida, significa que eu tenho um problema com ele. Então aqui todas vocês, todos que colocaram que vocês não conversavam sobre isso, os pais não conversavam sobre isso com vocês, significa que eles possivelmente tinham um bloqueio em relação a isso. E bem possível que os avós de vocês também não conversaram com os pais de vocês sobre isso. E ali são as primeiras sementes que você recebeu. E talvez hoje você está aqui com um monte de falas negativas dentro de ti a respeito do sexo. O que são essas falas negativas? Aquilo que eu falei antes. É sujo, não pode, é obrigação. Mulher é objeto. Elas vêm dessa época, da nossa primeira infância, da nossa segunda infância e têm moldado a nossa vida sexual. Então esse é o segundo grande bloqueio, gente. Como é que isso muda? Como é que eu trabalho esse bloqueio? Todas as nossas crenças, elas são fixadas dentro de nós sobre duas coisas. Repetição, então você ouviu ou não ouviu isso muitas vezes, ou forte impacto emocional. Então você precisa repetir para você mesmo ou para você mesma muitas vezes ao contrário do que você tem vivido. Verbaliza aí comigo, sexo é bom, sexo é prazeroso, sexo tem mais de 12 benefícios para a saúde, e tem mesmo, gente. Sexo vou dizer assim, é o ápice do casamento. Começa a verbalizar o positivo sobre o sexo na tua vida. Você vai começar a criar novas repetições. E dentro dessas novas repetições, você precisa criar novas experiências positivas com o teu marido ou tua esposa, para que esse bloqueio ele fique cada vez menor e que você comece a empilhar memórias positivas maiores. E que isso possa estar crescendo dentro de você. Olha só, a Ellen falando aqui, perdi minha mãe com 4 anos, fui morar com a mãe do meu pai, e lá eu nem era tratada como criança, mas como empregada de todos. Olha só, Ellen, uma palavra para você. Você passou
algumas das piores coisas que alguém pode passar, que é a chamada rejeição. Rejeição você sofre quando você passa por algum abuso sexual, emocional ou físico. Rejeição você passa quando teu pai ou tua mãe te abandonaram. No caso, tua mãe morreu, foi um abandono, não voluntário, mas aconteceu. Pessoas que são adotadas muitas vezes se sentem rejeitadas. Eu tenho alguns clientes, gente, algumas pessoas que eu atendo que passaram por adoção e elas trabalham justamente muito com essa aceitação, tá? E essa aceitação, ela também vai ter uma influência sobre a vida sexual. Se eu não me sinto aceito pelo meu meio, que deveria ser meu pai e minha mãe, eu vou ter dificuldade de aceitar outras pessoas. E vou procurar alguma coisa para suprir esse vazio. Então, qual é o meu conselho para você, Ellen? Você precisa ler um livro, chama A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. É o primeiro deles que trabalha a questão da identidade e das rejeições. A Joyce Meyer é uma pastora, ela escreve para mulheres basicamente, mas se você é homem e está olhando aqui essa live, você também precisa ler ele. Eu já li ele, fantástico, ele vai fazer você entender muitas partes da tua história, principalmente como você pode pegar essas tuas rejeições, levar aos pés de Jesus e como Jesus quer curá-las em você. Olha só, dificuldades na área sexual. Pessoas feridas ferem. Então, se você tem dificuldades na área sexual é porque você está ferido. Você tem que achar cura para que você cure. O relacionamento sexual, gente, Deus criou para ele ser muito bom. Porque Deus criou homem e mulher muito boas, muito bom. Para quê? Para que a gente viva e desfrute isso, gente. Então, se isso não está sendo hoje muito bom, talvez tenha alguma ferida de infância que você precisa trabalhar. A Esther dizendo aqui uma dica tão simples e muito interessante. É isso, gente. Memórias, elas são empilhadas. Então, se você hoje teve um empilhamento de memórias negativas que fazem com que você tenha falas, pensamentos negativos sobre isso, você tem que fazer ao contrário. Ah, Mike, esse papo é muito coach. Gente, isso é neurociência, não sou eu que estou falando. Tem base científica. Tem base científica e tem base teológica. Jesus diz que ele mesmo, ele cobre uma imensidão de pecados. Jesus mesmo diz que ele veio para que a gente seja livre. Jesus mesmo diz que quem está nele é uma nova criatura. E se eu estou nele e sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura em tudo. Não só num sentido espiritual, de que ele quer me amar, salvar e perdoar, mas de que ele quer fazer em mim tudo novo, inclusive a minha sexualidade, que a minha sexualidade aponte para Jesus. Então eu falei aqui sobre o segundo bloqueio. Vamos lá para o terceiro que está ligado com esse, que é os padrões de teu pai e tua mãe. Eu falei sobre o que você ouviu deles. Agora, como é que você vivia ou conviveu com teu pai ou tua mãe? Agora, pai e mãe também são referências de pai e mãe. Talvez você não teve pai e mãe presente, então quem eram as tuas referências de pai e mãe? Era teu tio, tua tia, teu avô, tua avó? Então você pense nessas referências. Quem eram as tuas referências? E como é que essas pessoas viviam a sua sexualidade? A gente já falou e tocou um pouquinho nisso. Talvez era tabu. Se era tabu, e se a gente não fala sobre isso, é porque não tinha domínio sobre isso. Se você não nomeia, é porque você tem um problema com isso. Então esse é um ponto. O segundo ponto, talvez era pervertido. O que é pervertido? Teu pai e tua mãe se traíam. Você viu teu pai e tua mãe se traindo. Talvez você não viu, mas ouviu de outras pessoas falando, ó, teu pai traiu tua mãe traiu teu pai. Talvez você estava dentro de casa e teus pais achavam que estavam dormindo e você ouvia eles se relacionando sexualmente. Tudo isso geram bloqueios, porque uma criança ela não está pronta para ouvir, viver ou vivenciar situações dessas. E elas têm uma forte influência, um forte impacto sobre a sexualidade dessa criança. Negativamente, não positivamente. Então, o que precisa acontecer aqui, gente? É um perdão genuíno sobre pai e mãe. É um perdão genuíno sobre os padrões que eles passaram para você. Tanto os padrões de omissão, como os de depravação. Quais são os padrões que você recebeu do teu pai e da tua mãe? Omissão ou depravação? Raramente, a gente já viu antes, são padrões de vida sexual saudável, de que eles estavam alinhados nessa área. Quantos de vocês, ou quantos de vocês aqui, pai e mãe dormiam em camas separadas? Pai dormia na sala, mãe no quarto, ou em quartos separados.
Tem muitos casais hoje em dia que estão juntos e eles dormem em quartos separados. Até nós fizemos uma postagem aqui no Instagram, falamos sobre casamento duradouro há um tempo atrás, com alguns gráficos, e alguém escreveu embaixo, não deve ser só duradouro o casamento, mas também feliz. Ou seja, feliz e duradouro. E eu dou razão, o casamento ele tem que ser feliz e duradouro. Até erramos ali no título da postagem. Porque duradouro não significa que é feliz. Então ele precisa ser duradouro e feliz. Como é que era o casamento dos teus pais? Eles dormiam na mesma cama, dormiam de forma separada? Então tudo isso tem uma influência também sobre como você vive hoje sexualidade, como você vive sexo dentro do teu casamento. Então falamos aqui sobre o terceiro bloqueio que tem uma influência sobre isso. Vamos entrar lá no quarto. Qual que é o quarto? A Ellen já tocou aqui um pouquinho nesse assunto antes, que é abusos sexuais. E eu creio que ele é um dos piores, se não é o pior. Porque o que o abuso sexual faz com uma criança? Faz com que essa criança ela não saiba lidar com esse sentimento. E o fato dela não saber lidar com esse sentimento, ela vai esconder isso durante uma boa parte da sua vida. Talvez até a sua juventude, quando isso vem de novo à tona. Quando essa criança entra na sua puberdade, essa memória de abuso, ela vem de novo à tona e você vai ter que reorganizar ela. Ou essa memória de abuso, ela vem de novo à tona quando você for mãe. Ou essa memória de abuso vem quando você vai casar. E daí você tem um trabalho para lidar com isso. Tem como achar cura sobre isso? Tem. Tem como trabalhar abuso? Tem. Mas não é um caminho fácil. Não é um estralar de dedos. É um processo que você tem que entrar. Por que eu digo isso? Porque nós passamos isso no nosso casamento. A Suzy passou isso na infância dela pelo avô dela. Então eu falo isso aqui porque nós falamos isso abertamente também nos nossos eventos e palestras. E se você passou por um abuso e nunca trabalhou esse abuso na tua história, talvez esse seja o primeiro passo para que você possa melhorar a vida sexual no teu casamento. Pessoas que foram abusadas, elas geralmente têm duas reações. Uma das reações delas é evitação, ou seja, eu evito sexo na minha vida, eu não quero ter envolvimento sexual. E qual que é o outro extremo? É a prostituição, é a banalização, você se envolve com várias mulheres, com vários homens. Você se envolve com várias pessoas para quê? Para se sentir aceito. Outra coisa que eu vou falar aqui, se quiser me processar, me processem, é a homossexualidade. Muitos casos de homossexualidade vêm de abuso na infância, ou seja, abuso de uma figura de referência, e essa pessoa vai procurar a sua sexualidade na pessoa do mesmo sexo, afirmação no mesmo sexo. Então tem uma explicação aqui que vem da terapia familiar sistêmica. Ou seja, se teu familiar não te protegeu dentro dessa área, você vai procurar de alguma forma compensar isso. Ou não quero saber disso, ou procurar isso dentro da homossexualidade ou mesmo dentro da banalização do sexo. Vou me entregar ou vou até mesmo, abusar de outras pessoas. A grande maioria dos abusadores, sejam homens ou mulheres, foram abusados na sua infância. Estatística, gente. Estatística. Então, pessoas abusadas também têm uma grande chance de serem abusadoras se elas não trabalharem o seu abuso. Não estou querendo assustar vocês aqui, mas se você é pai e mãe, eu gostaria que você abrisse os teus olhos com quem os teus filhos têm se relacionado. E aqui uma estatística bem importante, a grande maioria dos abusadores são pessoas no teu convívio e contato familiar. Às vezes padrasto, madrasta, tio, tia, avô, avó, algum amigo. Às vezes é aquela pessoa que se dá muito bem com criança. Então, a gente tem que ter bons critérios e perceber com quem a gente deixa os nossos filhos. Porque isso pode deixar marcas gigantescas na vida sexual do teu filho. E se você hoje está aqui como uma adulta ou como um adulto que passou por um abuso sexual na sua infância, e se você passou por esse abuso sexual na infância e diz, hoje eu tenho problemas na minha vida sexual por causa disso,
Então quero te convidar a você trabalhar isso de verdade na tua história. Você não vai ter resultados diferentes fingindo que isso não aconteceu. Você não vai ter resultados diferentes se essa ferida da tua vida não for limpa. Uma ferida ela só cicatriza quando ela for limpa. Isso é o que? É uma ferida emocional derivada da nossa parte sexual. Então eu falei aqui já sobre 4 desses bloqueios, 4 bloqueios que têm prejudicado a vida sexual de muitos casais. Vamos lá recapitular eles? Então a primeira delas é relacionamentos e envolvimentos sexuais anteriores. O segundo deles eram frases que a gente ouviu de pai e mãe ou figuras de referências. O terceiro deles é como pai e mãe viviam a sexualidade. E o quarto dele é abusos na infância. Ela me perguntou qual é o livro que eu indiquei, se chama A Raiz da Rejeição. Alguém escreve aqui A Raiz da Rejeição, a autora chamada Joyce Meyer. Inclusive a Joyce Meyer, ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Então ela trabalha todo o livro dela a partir dessa história dela. É fantástico o livro, ela superou muita coisa na história dela, com o evangelho, com o amor de Deus. Eu quero que você leia. Ellen, você lê esse livro e todas e todos que estão aqui comigo, que passaram por alguma dor nesse sentido, precisam ler esse livro. Normalmente, é o primeiro livro que eu indico nas minhas sessões. Quando alguém vem comigo, na primeira sessão experimental, eu percebo que tem alguma coisa da infância, seja sexual ou emocional, é esse livro que você tem que ler primeiro para começar a trabalhar o passado, para então a gente conseguir mudar algum resultado no agora, tá? A Sil escreveu aqui, A Raiz da Rejeição, Joyce Meyer. Muito legal, obrigado, Sil. Vamos lá para o quinto bloqueio. Qual que é o quinto bloqueio, gente? São traições. Quando um casal se trai, quando o marido trai a esposa trai o marido, você coloca o casamento em xeque. Porque você não trai só emocionalmente, você trai o teu cônjuge naquilo que é mais sagrado entre um casal, que é a sua união sexual. Deus diz lá em Gênesis 1, para que homem e mãe deixem pai e mãe, para se tornar uma só carne. E esse tornar-se uma só carne, que é o casamento, ele tem um sentido não só simbólico, mas ele tem um sentido espiritual e emocional. Ele tem um sentido teológico, ser uma coisa só. Por isso que a gente usa uma aliança, certo? Você usa uma aliança para mostrar que o relacionamento com o teu marido ou tua esposa não tem começo e não tem fim. Então essa aliança, se tornar-se uma só carne, é algo sagrado. Tanto é que na Igreja Católica o casamento é um sacramento. Na Igreja Evangélica não é um sacramento, mas ele tem um significado, tem uma bênção por cima disso. E a traição, ela quebra essa bênção. Agora eu quero jogar culpa em cima de quem já traiu ou foi traído? Não estou jogando culpa em cima de você. Eu só estou dizendo que quando você quebra essa bênção no sentido sexual, também tem consequências. Todo pecado tem consequências. Todo pecado tem consequências. Então, se você hoje está sofrendo as consequências desse pecado, ou talvez você traiu o teu cônjuge, tua esposa, e você está escondendo isso, gente, tudo aquilo que você esconde vem à tona. Tudo aquilo que você esconde vem à tona. Ah, Michael, mas se eu falar para o meu marido que eu traí ele lá no passado, meu casamento vai acabar. O casamento já acabou. Se você não falar, e eu sei que corre o risco de acabar. Se você não falar e eu sei que corre o risco de você ou teu marido saírem de casa, de vocês passarem por meses de crise daqui para frente, alguém outro vai falar. E você vai ficar vivendo com uma memória de culpa e de sofrimento e também não vai viver um casamento livre. Por isso ele já acabou. Se você está carregando culpa e sofrimento contigo por causa de alguma traição que você cometeu, teu casamento ele já não existe, é só uma fachada. Então é você trazer à luz o que está lá. Ah, Michael, você quer acabar com o meu casamento? Não quero acabar com o casamento de ninguém, eu estou aqui para ajudar você a restaurar o teu casamento. Mas casamento não se constrói em cima da areia, casamento se constrói em cima da rocha. E você só constrói algo em cima da rocha
quando isso é verdadeiro. Então tem que ter verdade. Por isso a traição, ela é um ladrão, como Jesus falou. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida plena e abundante. Ele é um ladrão da sexualidade do casal. Imagina você, o teu cônjuge traiu, isso nunca veio à tona, e vocês estão se envolvendo durante anos e você fica vivendo com essa memória de culpa. E aqui eu não estou justificando a traição, nem dizendo que deve ser feito, que está ok ter traído, não. Eu estou dizendo que essa memória de culpa, ela tem arruinado o teu casamento em vários outros sentidos. Talvez o teu filho não te obedece porque você tem pecados não confessados. Talvez você briga tanto com teu marido ou tua esposa porque você está escondendo pecados dele ou dela. Ah, Maico, mas é muito difícil fazer isso. Como é que vai para confessar um pecado desses? Gente, você já está ciente de que você está que você está vivendo um câncer relacional? Ou seja, aquilo vai te comendo por dentro, vai te corroendo por dentro. E quando isso vier à tona, não tem mais nada dentro de ti. Às vezes tem pessoas que vivem com depressão, ansiedade por causa das suas mentiras. E a mentira daí se torna tão grande, onde o culpado ou a culpada é o cônjuge, é o governo, é o pastor, é o tio, a tia. Você joga a culpa no outro. Então não deixa esse câncer continuar te corroendo e te machucando por dentro. Não deixe esse câncer destruir o teu casamento. A traição, ela também é um fruto. Lembra que a gente falou que nós somos hoje as sementes do passado? Que você colhe hoje no teu casamento são as sementes do passado? A traição também é uma semente do passado, de algum lugar ela vem. Eu não creio que as pessoas simplesmente acordam no dia ou na noite e dizem: vou trair o meu marido, vou trair a minha esposa. Mas é um crescer. É uma oportunidade ou uma não oportunidade que vai crescendo dentro do coração dessa pessoa e chega um momento que a pessoa trai. Mas o trai é o fim de um caminho que foi sendo traçado emocionalmente. Então são sementes lá do passado. Talvez você via teu pai e tua mãe se traindo e é normal para você também trair. Talvez o teu avô já traía, o teu pai traía, agora você também trai. Normalmente é isso, tá? São heranças do passado, são heranças emocionais. Então nós falamos aqui sobre o quinto bloqueio. Vou falar agora sobre o sexto. E o sexto tem a ver com a minha história, tem a ver com a pornografia. Eu creio que a pornografia é um ladrão, que também vem para roubar, matar e destruir. Eu tenho até um livro, que se chama Geração Pornô, Uma Jornada à Liberdade. Esse livro eu escrevi para homens, escrevi para quem tem desafios e problemas com pornografia. Se você está passando hoje com problemas com pornografia, talvez não está como um best-seller por aí, mas eu creio que é um dos melhores livros que tem por aí sobre essa história. Só não achei editor que joga ele ainda por aí para todo mundo ficar sabendo desse livro. Mas eu tenho certeza que ele vai ser libertador e vai te ajudar dentro da tua história. O que a pornografia faz com a gente? Ela gera comparação, ela gera exigência, ela gera cobrança, ela gera negligência, ela gera afastamento sexual e emocional. Porque ela traz uma ilusão de como o sexo é. São pessoas que estão ganhando pagas, são pessoas que estão se depravando, são pessoas que estão drogadas, que estão fazendo isso para trazer um ideal que não é um ideal. O melhor sexo é o sexo onde o casal se ama, confia um no outro. E a partir disso, o que acontece na cama é o casal que sabe. Mas se existe amor, confiança e respeito entre eles, todo o resto o casal alcança. De novo, se existe amor, confiança e respeito entre o casal, entre quatro paredes o casal consegue se alinhar. Agora, se não existe amor, respeito e confiança entre o casal, você pode ver o filme que você quiser, você pode usar o brinquedo que você quiser, que a vida sexual de vocês não vai melhorar. Você pode comprar a lingerie que você achar que tem que comprar, mas a vida sexual de vocês não vai melhorar. Existe amor, confiança e respeito entre vocês? E a pornografia, ela destrói o amor, ela destrói a confiança e ela destrói o respeito.
E eu falo isso aqui com muita dor no coração, porque durante muito tempo eu destruí isso no nosso casamento. Eu destruí o amor, eu destruí o respeito e eu destruí a confiança da minha esposa em relação a mim. Se você hoje está aqui como homem ou mulher, tá? O número de mulheres tem crescido que consomem pornografia. Cada vez mais mulheres têm consumido pornografia. Talvez ela seja um pouco diferente do que a masculina, mas elas também têm feito isso. Pare hoje. E como é que você para hoje? Você para hoje quando você confessa. Quando você confessa pecados. Quando você verbaliza. Você não vai parar sozinho ou sozinha. Pornografia não é uma coisa que você para sozinho. Você precisa de pessoas ao teu lado. Eu não estou falando de boca para fora. Se você não tem um amigo, se você não tem um pastor, se você não tem uma pessoa no teu dia a dia onde você pode conversar sobre isso, então procure ajuda profissional. Mas confesse. Pecado confessado é pecado perdoado. Fala aí comigo. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Isso vale para tudo o que a gente falou até agora. Abuso sexual é pecado. Não foi você que pecou, não foi você que errou, mas foi um pecado contra você. Então, quando você não verbaliza isso por causa de vergonha, ele continua te destruindo. Traição é um pecado. Envolvimentos sexuais anteriores é pecado. Pornografia é pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Então, só quando você confessa pecado, e não é numa oração e diz, Deus, confessa, me perdoe, está tudo resolvido. Não, pecado confessado ele é materializado na presença de uma outra pessoa. É materializado na presença de uma outra pessoa. Você precisa ver alguém diante de você para confessar o teu pecado. Então, você tem confessado os teus pecados? Porque o Senhor é justo para perdoar, para purificar e para renovar todos aqueles que confessam seus pecados. E daí sim uma vida plena e abundante é possível. E daí sim uma sexualidade plena e abundante é possível. Então vamos recapitular um pouquinho aqui, gente, chegando nos nossos bloqueios, tá? Quais a gente falou até aqui? A gente falou aqui dos bloqueios em relação a relacionamentos sexuais anteriores. Outros bloqueios sexuais são o quê? Aquilo que você ouvia de pai e mãe, aquilo que você viveu como pai e mãe, a traição, a pornografia, o abuso sexual, são os 6 principais. E agora a gente vai para um último bloqueio que tem talvez destruído o teu casamento de uma forma radical. E aqui eu quero falar de um bloqueio de religiosidade. Michael, como assim um bloqueio de religiosidade? Você não está falando de Deus aqui? Sim, eu estou falando de Deus. Mas a partir de Deus se criam instituições, se cria a igreja, se cria várias instituições que muitas vezes elas deturpam aquilo que era para ser bom. Deturpam aquilo que Deus criou para ser pleno e abundante. Então, aqui eu quero perguntar para você, você acredita que sexo é pecado? Alguém já ouviu essa frase aqui? Sexo é pecado? Você já ouviu essa frase? Então, se você está aqui nessa live e você ouviu frases do tipo sexo é pecado, Deus não gosta de sexo, olha que Deus está vendo, Deus vai te castigar, você vai ser castigado por Deus, isso também gera um bloqueio. Gente, o que Deus diz sobre sexo? Quando ele cria homem e mulher, ele diz isso é muito bom. Isso é muito bom. E quando ele cria homem e mulher e diz isso é muito bom, o que ele está deixando claro aqui? Que homem e mulher, em toda a sua plenitude, inclusive a sua sexualidade, os seus órgãos genitais, são bons. Inclusive o desejo, aquilo que você sente, é bom. É bom sentir desejo pelo teu cônjuge. É presente de Deus. Inclusive nós temos um livro na Bíblia, que é o Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, que fala sobre desejo sexual. De um noivo que está apaixonado por sua noiva e de uma noiva que está apaixonada pelo seu noivo, e eles se elogiam em relação às suas características emocionais, físicas. Ele olha para o corpo dela e fala, o teu corpo me encanta. Ela olha para ele e diz, cara, tu é meu príncipe, eu quero que você me possua. O que é isso? É desejo sexual, é algo bom.
E na história da igreja, muitas vezes se viu o sexo como pecado, até o pecado original, de onde vem todos os outros pecados, é colocado como algo ruim. Então, se o teu pastor, se às vezes até os pais, voltando a esse tema, têm falado isso por uma motivação religiosa, eu quero dizer hoje que isso não está na Bíblia dessa forma. A Bíblia nos diz sim que o nosso leito conjugal precisa ser puro, sem mácula, mas ela não diz em nenhum lugar, absolutamente nenhum lugar, que sexo é pecado, tá? Olha agora para esses 7 bloqueios que eu falei. Vou recapitular ele mais uma vez aqui. Vamos de trás para frente. Então, bloqueio religioso, sexo é pecado, pornografia, traição, abuso sexual, envolvimentos sexuais anteriores, falas que você ouviu de pai e mãe e comportamentos de pai e mãe. Qual deles tem prejudicado mais a tua vida sexual até aqui? Qual deles tem destruído a tua vida sexual até aqui? Você consegue identificar? Então, se você tem identificado um bloqueio, quero pedir que você pegue esse teu bloqueio agora, tá? Pega esse teu bloqueio agora e escreve num papel. Esse é o meu bloqueio. Escreve lá o nome disso, escreve num papel, escreve ele lá e você pega esse papel e amassa ele e joga na lata do lixo e diz assim: Jesus, a ti ele pertence. Eu confesso meu bloqueio agora em tua presença. Ah, Maico, mas o meu marido tem não sei quantos bloqueios. Não, é o teu hoje. Eu não estou falando do teu marido, eu não estou falando da tua esposa, eu não estou falando do que ele ou ela está fazendo de errado. Não estou dizendo que ele ou ela não precisa trabalhar isso na sua vida. Mas o que depende de você hoje? Autorresponsabilidade. O que depende de você hoje para que esse bloqueio ele seja superado dentro da tua história e dentro da tua vida? É o que você precisa trabalhar, não é o que o outro precisa trabalhar. E eu quero orar por você agora, porque eu creio que a confissão é o primeiro passo, é você reconhecer. O segundo passo é trazer isso na presença de Deus, tá? Então vamos trazer isso na presença de Deus. Jesus, eu quero pedir que você abençoe agora esses homens e mulheres que estão aqui presentes comigo. E eu declaro no teu nome, Senhor Jesus, que esses bloqueios que talvez tenham prejudicado a vida sexual deles até aqui, eles não fazem mais parte da história dessas pessoas. Eu declaro no teu nome, Senhor Jesus, que tudo aquilo que bloqueava agora possa estar desbloqueado. Que esses ladrões eles possam sumir e no lugar disso possa vir sexualidade plena e abundante, como tu promete na tua palavra. Uma vida plena e abundante em todas as esferas e todas as áreas da vida. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, libertação. Eu declaro em teu nome, Senhor, cura. Eu declaro em teu nome, Senhor, restauração. Eu declaro em teu nome, Senhor, que tu faz todas as coisas novas. Amém. Então, gente, se você agora reconheceu, se você agora orou, agora você tem que fazer a coisa mais difícil de todas, que é conversar com o teu cônjuge. Eu quero desafiar você hoje a conversar com o teu cônjuge sobre o teu bloqueio sexual. Inclusive, poderia ser o 8º bloqueio, não conversar sobre sexo. Converse com o teu cônjuge. Converse com teu marido, tua esposa sobre o que tem te impedido. Fala para ele ou para ela sinceramente: eu quero fazer você feliz na cama. Eu quero ser um bom marido, uma boa esposa para você em todas as áreas, inclusive na área sexual. E isso tem me impedido até agora de fazer você feliz na cama. Mas a partir de hoje, não mais. A partir de hoje, tudo se faz novo. Conversa com essa pessoa. Tenho certeza, tá, que uma conversa dessas também é libertadora. Vai resolver tudo do dia para a noite? Não. Mas é capaz de ser libertador. Se você está comigo aqui, está nessa live, e você diz: Michael, eu preciso ajuda. Preciso ajuda na minha vida emocional, no meu casamento, eu preciso de restauração genuína, e eu não tenho ninguém para falar sobre isso, ou não quero falar com o meu pastor, não quero falar dentro do lugar onde as pessoas me conhecem, eu quero alguém neutro que possa me ouvir. Eu quero te desafiar a você fazer algo por você. Eu ofereço aqui o meu trabalho. O que é o meu trabalho? Eu tenho uma mentoria, ela se chama Última Chance, são 10 sessões que eu faço com o casal. E dentro dessas 10 sessões nós trabalhamos tudo isso. As emoções, a identidade, pai e mãe, passado e o casamento, e o que faz parte dos desafios do teu casamento.
Essa sessão é personalizada, é só você e o teu cônjuge comigo. Então ela pode ser online, se você acha que isso é para você. Nos mande uma mensagem no direct, eu vou te explicar um pouquinho mais, vou dizer o que você pode fazer, como a gente pode agendar, mas só se você realmente acredita que isso é para você, que você quer trabalhar o teu casamento. No mais, gente, eu desejo para você as bênçãos do nosso Salvador e do nosso Criador. E nos vemos de novo na próxima terça-feira com a live Deus, Você e Eu. Deus te abençoe. Até mais.